Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos nesta terça-feira. Nós estamos começando o programa Palavra do Dia e, como eu sempre falo, é muito bom estar com você. É um prazer muito grande poder partilhar com você a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Isso não é diferente. Hoje, de maneira especial, nesse dia 25 do mês de abril, quando nós celebramos São Marcos, esse grande escritor sagrado, autor da palavra de Deus, aquele que transmitiu com seus escritos a fé. E que nós tenhamos, então, o desejo de ter ou de ser como São Marcos também. Vamos para a palavra de Deus, o Evangelho desta terça-feira, Marcos, não poderia ser diferente, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem a festa que celebramos hoje, nós contemplamos os últimos versículos do Evangelho de São Marcos, os escritos pelo próprio evangelista. E Jesus, claro, se manifesta mais uma vez ressuscitado aos seus discípulos e lhes envia. Esses discípulos são enviados em missão, com uma tarefa muito importante. Vamos lá, vamos voltar no Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Ide ao mundo inteiro, anunciai o Evangelho. São Marcos estava ali no meio, desses para ir pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho. Eu sempre, em minhas homilias, nas minhas reflexões, eu fico imaginando. Naquele tempo, Jesus enviou seus discípulos em missão. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós somos gratos aos discípulos que assumiram aquela missão, como São Marcos, o evangelista, que assumiram essa missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas hoje, nos dias de hoje, faço essa reflexão sempre. Nos dias de hoje, quem são os seus discípulos? Quem são os discípulos de Cristo? Não temos mais evangelizadores no nosso tempo? Não temos mais pessoas enviadas no nosso tempo? Temos sim. No nosso tempo nós temos pessoas enviadas em missão. Padre Marcos, o enviado de Deus. Você mesmo. Você é o enviado de Deus. Ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, são pessoas do nosso tempo. Nós, do nosso tempo, que temos essa missão. Mas nós não podemos fazer ou realizar a nossa missão do nosso jeito. Nós precisamos fazer ou seguir as indicações do Mestre. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Olha o que o discípulo de Jesus pode fazer. Olha o que você pode fazer. Que maravilha! Expulsarão demônios em meu nome. Em nome de Cristo. Pode fazer isso, expulsar os demônios, mas em nome de Cristo. A nossa missão, a minha missão como padre, não deve se pautar em meus ideais, em meus pensamentos, tanto que é muito errado, padre, e eu peço sempre a Deus que me tire ou que não me conceda esse mal de anunciar aquilo que são ideologias passadas pelo mundo, aquilo que, humanamente falando, eu poderia também trazer até as pessoas como um pensamento pessoal.
mas que eu tenha sempre o desejo, eu sempre peço isso para Deus, que eu possa anunciar aos meus irmãos sempre a palavra de Deus, aquilo que vem de Deus. Não aquilo que é vontade do fulano, do ciclano, porque às vezes na nossa missão nós podemos confundir as coisas. Não, eu sou enviado de Deus, então eu posso falar do meu jeito, eu posso pregar do meu jeito, eu posso pregar os meus ideais, eu posso pregar a minha ideologia em nome de Cristo. Bom, a sua ideologia em nome de Cristo, não. Nós pregamos a Cristo. Então, o que Jesus pede, ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Os sinais que acompanharão são estes. Disse Jesus, aqueles que crerem serão estes os sinais, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele mostra a presença do mal também nessa missão, né? Mas Deus está conosco. Quantas vezes somos envenenados? Quantas vezes? Mas Deus está conosco. Graças a Deus. Então, por isso, a nossa missão deve ser pautada em Jesus Cristo. Deve ser pautada em Jesus. Depois, no final do Evangelho, disse assim. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado para o céu. É aquilo que nós vamos celebrar logo, né? A festa de Pentecostes, a subida de Jesus, o envio do Espírito Santo. Jesus também naquele dia retorna para junto do Pai. O Senhor os ajudava. Olha o finalzinho do Evangelho. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então veja, o Senhor está conosco e Ele nos chama para essa missão tão importante. Que o evangelista São Marcos nos ajude hoje e sempre e que conceda-nos a bênção pela misericórdia, pela graça do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.